pessoal, estamos aqui de novo com sucessão legítima. A gente já viu a primeira classe de herdeiros descendentes em concorrência com o cônjuge, fomos para a segunda classe de herdeiros ascendentes em concorrência com o cônjuge, vimos na última aula o cônjuge como terceira classe de herdeiros e hoje a gente entra nos herdeiros facultativos, os colaterais até o quarto grau. Então, comigo, pessoal, artigo 1829, inciso 4º, traz aí os colaterais como a última classe de herdeiros. Os colaterais, então, são esses herdeiros de quarta classe. Eles são facultativos, ou seja, eles não são necessários. O que isso quer dizer? Se o decujus falece e deixa testamento para qualquer pessoa, pode ser o vizinho, pode ser a igreja, pode ser a facele, ele não tem descendente, ascendente ou cônjuge, os colaterais vão ficar sem nada. É basicamente isso que quer dizer ser herdeiro facultativo. Não havendo descendente, ascendente e cônjuge, os colaterais herdam. E também vai ter regras com relação a como os colaterais vão herdar. Não existe também concorrência com cônjuge companheiro. Nessa situação não existe qualquer companheiro, não existe cônjuge, não existe ninguém. Existem só os colaterais. Você que faleceu, espero que não você que está me ouvindo agora, mas a pessoa que faleceu e só deixou irmão, ou sobrinho, ou primo, ou tio. Bem, então como é que funciona? Artigo 1839. Não havendo cônjuge sobrevivente, serão chamados os herdeiros colaterais até o quarto grau. Professor, e depois do quarto grau? E o filho do meu primo? O filho do seu primo não é seu herdeiro, não é seu parente, a gente viu isso no semestre passado, né? Parentesco de colateral até depois do quarto grau não é mais parente do nosso Código Civil, então ele não herda. Ah, mas eu adoro o filho do meu primo, ele é um primo de segundo grau. Legal, deixa testamento para ele. Daí você vai poder transformar ele em seu herdeiro. Caso contrário, ele não é nada para você na linha sucessória. Histórico com relação ao parentesco colateral, né? Nas ordenações filipinas, no título 4, no livro 4, título 94, a pessoa até o 10º grau poderia receber o patrimônio do sujeito. Então o colateral até o 10º grau receberia. Vocês veem que isso é longínquo. A gente mal e mal conhece os nossos colaterais de 5º grau, que seriam os chamados primos de 2º grau. Imagina 10º grau. O Código Civil de 16, no artigo 331, falava que os parentes iriam até o 6º grau. Em 39, pouco tempo depois, o Decreto-Lei 1907 diminuiu esse prazo. Esse prazo foi para foi até irmãos. Então você tinha o colateral até 2º grau. Só até 2º grau herdava. O artigo 1º fala o seguinte: a herança é considerada jacente se o falecido tiver sido solteiro ou viúvo e não tiver deixado testamento nem ascendente, descendente ou irmãos. Ou seja, restringiram ainda mais do que hoje em dia. Depois, em 45, subiu esses irmãos para colaterais até o 3º grau. E em 46, vocês veem que um ano depois, um decreto-lei foi até o 4º grau. E daí a gente chegou na situação do Código Civil de 2002, que é a mesma até hoje, pelo artigo 1839, que são chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Bem, essa limitação até o 4º grau se justifica ou não se justifica? Como não poderia deixar de ser, a doutrina diverge. Para o Caio Maio, a vocação hereditária deve ser até o 2º grau, ou seja, até seus irmãos, porque o Estado tem muito mais legitimidade para ficar com o patrimônio do indivíduo. Eu acho muito curioso esse posicionamento do Caio Maio, porque o Caio Maio é um doutrinador mais antigo, né? Ele é mais clássico. E os civilistas mais clássicos, eles eram normalmente pró uma intervenção menor do Estado na vida das pessoas, eram mais liberais. Embora o Caio Maio ele tenha vários posicionamentos bastante liberais, no que se refere à herança, vocês veem que ele é bem estatista. Ah, depois do irmão, se a pessoa não deixou testamento, vai para o Estado. O Estado que vai poder distribuir para quem mais precisa, e não sobrinho do cara, primo do cara. As pessoas não precisam tanto. Essa seria a ideia do Caio Maio. Já o Flávio Tartucci defende uma ampliação até o 6º grau, um retorno ao 6º grau do Código Civil 16 na redação original, porque hoje em dia existe uma ampliação dos vínculos familiares e o conceito de família extensa ampliado. Sinceramente, eu acho que eu fico no meio termo. Eu acho que o parentesco até o 4º grau se justifica. A gente tem algum contato com primo, com sobrinho neto, com tio-avô, então justifica que eles sejam nossos herdeiros. Mas mais do que isso, assim, ninguém tá nem aí com um parente muito distante. E se a pessoa tem um vínculo de afinidade tão grande, poxa, faz um testamento. Não custa tão caro assim, não é tão trabalhoso. Ao invés de deixar para o Estado ou deixar para o irmão que não gosta, deixa para o sobrinho neto. Nada impede que você faça isso. E como é que funciona, então, na hora de a gente
avaliar como vai ser feita a partilha, né? Pelo artigo 1840, os colaterais, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, exceto no que se refere ao direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Quando eu falei de direito de representação, quando eu estava falando de descendentes, não sei se vocês lembram, a gente falou que os sobrinhos também representam os irmãos na linha colateral. Os sobrinhos representam os irmãos, mas os sobrinhos netos não representam ninguém. Então, se por acaso eu tinha 2 irmãos, os 2 morreram, um deixou um filho, o outro deixou só um neto, porque até o filho dele morreu, o meu sobrinho recebe, o meu sobrinho neto não recebe nada. Por quê? Direito de representação só pelo sobrinho que pode representar o meu irmão. Então, não se estende esse direito de representação para outros parentescos, apenas para o sobrinho em relação ao seu irmão, ok? Então, seguindo. Importante lembrar, vou até reiterar o artigo 1840, né? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então quer dizer que se eu tenho tio, irmão, primo, blá blá, o irmão recebe, só o irmão. Eu tenho irmão, sobrinho, blá blá blá, o sobrinho vai receber se ele estiver representando o irmão. Se tiver sobrinho abaixo do meu irmão, porque o meu irmão está vivo, então meu irmão leva tudo. Ah, eu tenho tio e tenho primo. Tio é mais próximo que primo, então o tio, como é mais próximo, recebe, o primo não. Essa é a ideia dos mais próximos excluir os mais remotos, e é por isso que é importante a gente aprender a fazer a árvore genealógica, porque se você não sabe montar uma árvore genealógica, você não consegue entender essa questão de quem está mais próximo e quem está mais remoto. Pelo artigo 1841, se traz aí uma diferenciação entre irmãos, e tem uma grande discussão doutrinária sobre isso. O que diz o artigo 1841? Se concorrer à herança do falecido, irmãos bilaterais com unilaterais, cada um dos unilaterais vai herdar metade do que os bilaterais herdarem. Qual que é a razão disso? A razão disso é que o irmão bilateral é filho do seu mesmo pai e da sua mesma mãe. Então ele é mais parente seu do que o irmão unilateral, que é filho só do seu pai ou só da sua mãe. No direito romano, os unilaterais eles eram excluídos se eles concorressem com os bilaterais, porque era visto que os bilaterais teriam mais legitimidade como herdeiros. Aqui na nossa tradição a gente não faz isso. Na verdade, a única diferença é que vai ter metade e metade. Vai existir metade da herança que vai caber para um, vai caber a totalidade para o outro. Bem, parte da doutrina considera que esse dispositivo seria inconstitucional, porque traria um tratamento diferenciado a irmãos. Ah, mas olha, está tratando de forma desigual pessoas iguais. Maria Berenice Dias até diz, colocando entre aspas, a norma é um pecado e desarrazoada. Já o Tartucci, num posicionamento que eu pessoalmente concordo, irmãos não é a mesma coisa que filho. A Constituição Federal proíbe discriminação entre filhos e não entre irmãos. E bem ou mal, esse irmão unilateral, ele também é filho de uma pessoa com quem não tem nenhum parentesco, ele vai herdar dessa outra pessoa. Então a gente não está excluindo herança, na verdade. Não existe nenhum tipo de problema nesse sentido, mas o nosso código faz essa diferença. Tá, professor, mas na prática como é que eu vou calcular isso? Gente, chegou a hora de pensar matematicamente. Eu sei que vocês não gostam muito, mas se você sabe que você tem um irmão bilateral e um irmão unilateral e um vai receber metade do outro, o único jeito de você calcular isso é colocar que a totalidade da sua herança vai ser X, ou melhor, o quinhão vai ser X, né? O seu irmão unilateral vai receber X, o seu irmão bilateral vai receber 2X, soma X e 2X até 3X, 3x é a sua herança, essa herança vai ter que ser dividida por 3 para você saber como dividir os quinhões. Oh, meu Deus, matemática. Não é tão difícil assim, né, gente? Vamos combinar. Se não concorrer nenhum irmão bilateral à herança, os unilaterais vão herdar em parte igual. Não existe nenhum tipo de dificuldade nesse dispositivo, né? Não seria nem necessário. Se eu só tenho irmão unilateral, todos eles vão receber a mesma coisa. Tá? Mas e se o irmão unilateral concorre com um sobrinho, filho de um irmão bilateral? O sobrinho representa o irmão. Logo, esse sobrinho vai receber 2 vezes mais do que o meu irmão unilateral. Ok? Até aí? Beleza. Seguindo no artigo 1843, você tem a ordem dos demais colaterais. Na falta de irmãos, herdam os filhos desses. Ou seja, na falta de irmão, quem vai herdar são os meus sobrinhos. E se eu não tiver sobrinho, quem vai herdar são meus tios. Então, eu tenho irmão? Tenho. Vai tudo pro irmão. Não tenho mais irmão nenhum vivo. Vai tudo pro sobrinho. Ah, não tenho nem irmão nem sobrinho. Vai tudo pro tio. Ah, mas sobrinho e tio não são ambos colaterais de terceiro grau?
Sim, de fato, ambos são colaterais de terceiro grau, mas o nosso entendimento, o entendimento do Código Civil, é que os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Então, os sobrinhos ganham dos tios. Quer dizer que se eu tenho um sobrinho e um tio, embora eles sejam parentes de terceiro grau meus, o meu sobrinho leva tudo? O sobrinho vai levar tudo. Tá, e se concorrer só filhos de irmãos falecidos? Daí eles vão herdar por cabeça. Não existe direito de representação pelo artigo 1843, parágrafo 1º. É a ideia de que se eu só tenho sobrinho, daí não existe mais direito de representação. Da mesma forma que os descendentes, lembra? Se eu não tenho mais filhos e tenho um monte de netos, os netos vão herdar por cabeça e não mais por estirpe. É a mesma situação com os sobrinhos. Se todos os meus irmãos morreram, de um lado eu tinha 3 sobrinhos, de outro eu tinha 2, eu vou dividir igualmente por 5 a minha herança entre cada um dos sobrinhos, sem qualquer direito de representação. O parágrafo 2º traz mais uma regra. Se concorrerem, parágrafo 2º do artigo 1843, se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que herdar cada um daquele. Então, você tem essa extensão da diferenciação dos irmãos bilaterais e unilaterais indo para sobrinho também. É a mesma lógica que tem lá em cima, nos irmãos, vai ter embaixo com os sobrinhos. Da mesma forma, o parágrafo 3º também, na minha opinião, nesse caso, dispensável. O parágrafo 3º do 1843 vai dizer que se todo mundo for filho de irmão bilateral ou todo mundo de irmão unilateral, vai herdar por igual, já que eles são iguais. Quem é igual, herda igual. Quem é diferente, herda diferente. Não tem grandes dificuldades nesse dispositivo. Então, assim, um grande resumão, né? No slide 277 eu trago isso. A ordem de vocação hereditária dos colaterais é primeiro irmão, depois sobrinho, depois tio. E depois, primos, tios avós e sobrinhos netos. Mas e aí? Como é que você vai convocar esses colaterais de 4º grau? Porque tanto o primo, quanto o tio avô, quanto o sobrinho neto é parente colateral em 4º grau. Existe uma ordem de preferência? O Código Civil de 2002 não traz regra nenhuma a respeito. E nem a legislação anterior. Ninguém nunca pensou nisso no Código 16, nas ordenações. A solução que a gente poderia ver estaria na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 4º fala que quando a lei é omissa, o juiz vai decidir o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais de direito. Nessa situação, a maior parte da doutrina, pelo menos a doutrina toda que eu consultei a respeito disso, diz que a sucessão vai ter que se dar de forma igualitária por cabeça. Daí não haveria nenhuma diferença em sobrinho neto, bilateral e lateral também, porque a lei não diz. Então, se o meu sobrinho neto de um lado é bilateral e o outro, o sobrinho neto é unilateral, eles herdariam a mesma coisa. Por quê? Porque não há essa limitação específica no Código Civil. Mas e se o meu sobrinho neto tá concorrendo à minha herança junto com o meu tio avô? Pode? Pode. E eles vão fazer o quê? Vai dar metade para um, metade para outro. Bom, mas é um aqui, o outro ali, são parentes totalmente diferentes. Não interessa. Se o código não fez essa diferenciação e eles estão no mesmo grau, se eles estão no mesmo grau, eles recebem a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Com isso a gente encerrou a parte da sucessão para os colaterais e na próxima aula eu vou fazer alguns apontamentos rápidos sobre a sucessão legítima na união estável, porque a união estável tinha regras específicas do Código Civil e o STF já derrubou algumas dessas regras. A gente vai falar sobre o histórico disso e como abordar essa situação de agora em diante, tá? Mas isso fica para a próxima aula, a gente se vê na próxima.